Então vamos falar sobre os métodos de leitura, né? Ou tiragens de tarô, ou jogadas de tarô, tá bom? Como vocês queiram chamar. Enfim, né? Eu conheço como jogo ou como método. Tem muitas pessoas que falam tiragens, né? Mas é a mesma coisa, que são aquelas estruturas de posicionamento das cartas e o que cada posição quer dizer pra gente numa leitura de tarô. Oi, gente! Eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre alguns métodos de leitura, alguns métodos de tiragens ou algumas jogadas de tarô, tá bom? Hoje eu optei por trazer leituras mais simples, com menos cartas, então eu trouxe uma leitura de uma a 4 cartas, tá? Aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como fazer essas leituras, como que você organiza a sua metodologia, tá? Como que você usa essa jogada de tarô, que você pode usar tanto para você mesmo como para alguma outra pessoa, tá bom? Bom, o que são então esses métodos, esses jogos, essas tiragens de tarô? São estruturas já pré-conceituadas, vamos dizer assim, ou pré-estabelecidas, tá? Em que você já tem um posicionamento correto para colocar as cartas do tarô e cada posicionamento tem um significado que você vai interpretar conforme a carta que sair naquela posição. E por que se utilizar de métodos para fazer a leitura do tarô? Primeiro, porque é mais fácil, né? É mais assim objetivo a gente usar de um método que já seja pré-estabelecido, né? Que a gente possa pegar a ideia de algum autor, enfim, de alguma outra pessoa que já faz esse método, que já, né, de repente já tem essa leitura pronta, né? Mas também nada impede de você criar o seu próprio método, né? De você criar ali os posicionamentos das cartas que você queira que te responda alguma coisa específica, né? Mas os métodos, eles são mais fáceis, principalmente para quando a gente está começando. A gente não tem muita ideia, né, de como é que faz, o que a gente coloca em cada posição, enfim, né? A gente é melhor a gente trazer alguma coisa já pronta, tá? Então os métodos, eles facilitam. Eles são para facilitar a nossa vida e também para deixar a nossa tarô mais objetiva, né, mais bem direcionada e que traz uma resposta mais esclarecedora para nós ou para o nosso consulente. Outra vantagem, principalmente dessas leituras, desses métodos com poucas cartas, né, com um menor número de cartas, é que a leitura fica mais objetiva. Você pode usar tanto para você quanto para outra pessoa. A resposta, né, que você tem ali, a mensagem do tarô, ela se torna mais eficiente. Por quê? Porque você corre menos risco de se confundir. Porque quando é uma leitura maior, com mais cartas, né? Por exemplo, com 10 cartas, né? Ou até mais, com 15, enfim, né? Aí tem vários métodos que a gente pode usar bastante cartas, né? São métodos que trazem mais informações pra gente, mas a gente corre também o risco de se confundir, né? De se confundir aquelas informações das cartas com mais facilidade. Então, quando a gente quer uma coisa mais direta, mais objetiva, esses métodos com poucas cartas, eles conversam melhor com a gente, né? E aí eu vou dar algumas dicas também de como é que vocês podem utilizar isso, extraindo ao máximo as informações daquela carta de tarô que saiu para a leitura de vocês. Antes da gente partir direto para os métodos,
de leitura, eu separei aqui, gente, eu até anotei para eu não esquecer, né? Algumas recomendações que para mim são importantes antes de você iniciar qualquer leitura, tá? De tarô. Eu já falei sobre isso, mas assim, né? De forma meio solta em outros vídeos, mas hoje eu resolvi elencar alguns tópicos para realmente vocês colocarem isso em prática, porque para mim são coisas que fazem bastante diferença, tá? Eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre algumas maneiras de você treinar a sua concentração. Se vocês quiserem, eu até deixo o link, vou deixar o link na descrição. Quem tiver curiosidade, quiser conhecer, né? Eu falei sobre isso já, sobre a concentração, a importância da concentração e o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode praticar de forma que a gente treine a nossa concentração para o momento da leitura de tarô, tá? Mas hoje eu vou falar de recomendações bem básicas, né? Que assim, não tem a ver com os tópicos lá do outro vídeo, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui para vocês. E as recomendações são as seguintes, né? Então, antes de iniciar qualquer leitura, a primeiríssima coisa que eu costumo fazer, que eu aprendi desde quando eu comecei a estudar, né? Com os primeiros livros que eu peguei de tarô, com a minha primeira professora, foi: antes de você pegar no baralho de tarô, lave a mão. A recomendação é lavar a mão e, se possível, né, se você estiver num local que te permita isso, lavar o rosto também, tá? Por que isso, né? O que eu aprendi. E eu acho que para mim funciona muito quando eu comecei a colocar em prática. É uma limpeza, né? Lavar as mãos não é somente uma limpeza da pele, enfim, né? A limpeza no sentido de tirar as bactérias, os micróbios e tal da nossa mão, mas funciona também como uma limpeza energética das nossas mãos. Por quê? Porque a nossa mão, né? A gente usa ela, né? Como instrumento o dia todo. Então a gente pega vários materiais, a gente pega maçaneta de porta, a gente pega caneta, enfim, a gente pega diversos materiais durante o dia, né? Então a nossa mão, ela tá sempre em contato com muitas coisas que a gente pode captar energia desses objetos, tá? Porque a nossa mão, ela é um radar, né? Então o fato de lavar a mão é uma forma de você realmente limpar. Limpa por fora, né? Assim, limpa a pele, tudo, né? Faz a asepsia ali das mãos, mas também é uma forma da gente limpar as energias que possam estar impregnadas na nossa mão e que de alguma forma elas podem influenciar na nossa leitura de tarô, tá? Lavar o rosto é a mesma coisa, tá? É nesse sentido de tirar a energia. Se você tá num ambiente, né, que de repente não tem uma toalha, alguma coisa para você lavar o rosto, o que eu faço? Eu molho a mão, eu lavo a mão e eu vou passando, dou batidinhas, né, de água no meu rosto e já vou mentalizando, né, para que se tiver alguma energia que possa influenciar, que já aquela energia seja retirada, né? Então eu já coloco ali uma intenção, tá? Então essa é a primeira recomendação, lavar mão e rosto. A recomendação, né? Então a primeira coisa que a gente faz quando pega no baralho é embaralhar, né? Eu vou pegar o meu baralho aqui, gente. Espera só um pouquinho. Pronto, ele tava lá do outro lado da sala. Embaralhar, né? Eu embaralho assim mesmo, gente. Do jeito mais simples possível, sem pressa, tá? Eu não aprendi aquele embaralhamento assim, ó, por cima, que eu acho super chique, super bonito, mas assim, eu não consigo, tá? Minha mão, eu começo tudo belezinha e tal, mas as cartas vão caindo, ó, pra fora, né? Então, assim, pra mim, esse jeito, assim, de comprido aqui, ó, fica um pouco, ai, vocês viram, né? Fica um pouco mais complicado, tá? Né? Eu derrubo as cartas, né? Então, para evitar
de derrubar, o que que eu faço? Eu embaralho assim mesmo, ó. Tá? A menos que você tenha um baralho daquele muito grandão, sabe? Aquele que é assim, ó, que parece um quadro, né? Cada arcano é assim, ó, desse tamanho, né? Aí é outra coisa, né? Aí você tem que arrumar um outro jeito, tipo, tentar embaralhar assim de cima, porque aí fica mais difícil de segurar. Mas, ó, pra mim assim é bem difícil, tá? Mas eu embaralho bem, né? No embaralhamento, o que que eu faço? Eu já faço descimento, né? As mensagens que o tarô pode me trazer, as mensagens que o tarô vai trazer para mim ou para o meu consulente, no caso, né? Então eu já vou mentalizando isso, vou mentalizando esse agradecimento, que ele traga as mensagens necessárias para a pessoa, né? Para o esclarecimento dela, para o crescimento pessoal dela, para que ela possa ver novos horizontes, para que ela encontre uma solução mais adequada e mais acertada para a questão dela. Então, enquanto eu estou embaralhando, eu já estou mentalizando tudo isso, mesmo que eu não esteja falando em voz alta, eu já estou mentalizando tudo isso para quê? Para eu poder já impregnar o meu baralho com essas intenções, tá? Com essas energias. Então, eu já estou fazendo esse trabalho de intenção e de concentração desde o momento que eu pego o baralho para embaralhar. Depois que eu embaralhei bem, tá? O que que eu faço? Que eu aprendi também bem no começo e é um hábito que eu acabei, né, aderindo, que para mim faz muito sentido. Eu já vi outras pessoas que usam de outra forma e não tem problema, tá, gente? Eu vou falar para vocês o que faz sentido para mim e vocês experimentem para ver se faz sentido para vocês também, né? Terminei de embaralhar, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu baralho em 3 partes, tá? Não precisa ser 3 partes iguais. Deixa eu tentar abrir um espacinho aqui na mesa. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abaixar um pouquinho, tá? Vamos ver se eu consigo. Vou pegar aqui o pedacinho. Tem uns cadernos meus aqui do lado, gente. Mas, ó, dá pra vocês verem. Eu vou dividir ele em 3 partes. Não precisa ser 3 partes iguais. E eu vou recolher ele sempre da direita pra esquerda. Tá? Eu acho que aí para vocês vai aparecer ao contrário, porque eu tô gravando na câmera da frente, tá? Do celular. Mas deu para vocês entenderem. Eu abro o baralho em 3 partes e eu recolho ele da direita para a esquerda, né? Então eu vou fazer isso, ó, vou cortar de novo, tá? Algumas vezes o que que eu faço? Eu recolho a do meio, puxo a da esquerda e venho para a direita. Esse movimento, né, que termina sempre indo para a direita, deixa eu puxar de volta aqui para mim. Tenham paciência, gente, comigo. Vamos lá. Esse movimento sempre da direita para a esquerda, deixa eu centralizar melhor aqui, ficou tortinho. Pronto. Então, esse movimento de cortar, né, sempre da direita para a esquerda, o que eu aprendi, tá? Primeiro, 3 partes, né? Porque 3 é o triângulo da perfeição, vamos dizer assim, né? Então, vai trazer para mim, né, a resposta perfeita, o contexto perfeito para eu fazer aquela leitura. Trazer para a direita, né, é o movimento de crescimento, de evolução, de desenvolvimento de todas as coisas. Direita, tá? Isso é uma coisa simbólica, tá, gente? Como eu disse, né? O tarô, ele é permeado por diversos rituais. E o importante é que o ritual ele faça sentido para você, tá? Eu já vi pessoas que fazem um embaralhamento e não cortam o baralho, elas já tiram as cartas dali mesmo, né? Tem pessoas que já tiram a carta daqui de cima do monte, tá? Tem pessoas que abrem, né? Abrem um leque, assim, do tarô na mesa
e puxam as cartas aleatórias do leque. Tem pessoas que cortam o baralho 2 vezes só, né? Elas cortam assim no meio e troca a parte de cima com a parte de baixo só, né? Então tem várias maneiras, tá? Que eu tô propondo para vocês, porque não é obrigatório, né, gente? Nada em relação ao tarô é obrigatório, nada. Tudo é uma questão de identificação, de fazer conforme você se identifica. Então, o que eu tô propondo aqui para vocês é a maneira que eu aprendi, que para mim fez sentido e que funciona. Para mim, pelo menos, está funcionando até hoje, tá? E eu gosto muito de justamente por causa da questão do ritual. O ritual, ele ajuda a gente a se concentrar, ele ajuda a gente a estar mais conectado com aquele momento, com o tarô, né? Então a gente cria como se fosse uma âncora, né? Não sei se vocês conhecem, né, esse conceito de ancoramento mental. É que assim, quando a gente cria um ritual e já parte para fazer algum tipo de atividade, quando a gente está iniciando aquele ritual, o nosso cérebro ele já se prepara, né? Se prepara, aspas, para aquela atividade que vai ser desenvolvida em seguida, né? Porque você cria ali a ancoragem, que chama ancoragem, é isso mesmo, não é ancoramento, tá, gente? Falei errado. É ancoragem, tá? Isso serve também para a gente ancorar referências de sentimentos, enfim, uma série de coisas que, né, não convém aqui. Mas é isso, né? Quando a gente cria esse ritual, a gente já se prepara para aquele momento e o nosso cérebro ele já entende esse código. Quando a gente pratica algumas atividades, né, que se repetem. Outra coisa que eu coloquei aqui como recomendação: respirar fundo 3 vezes, tá? Respiração profunda ajuda a gente também a se centrar e a diminuir um pouco o fluxo de pensamentos mais rápidos, que geralmente é o que a gente está conectado aí no nosso dia a dia, enfim, na realização das nossas tarefas, tá? Então essa respiração funda, principalmente se você tá num dia que você tá se sentindo mais agitado, né, ou mais agitada, tá? Faça essas respirações porque funciona bastante, né? É uma coisa rápida, você pode fazer enquanto você faz a sua intenção, a sua oração ou aquilo que você tá agradecendo ali naquele momento e ajudando a focar para o momento da leitura, tá bom? E o que mais? Só. Se você quiser, né, a hora que você termina, antes de puxar as cartas, você quiser, tem algumas pessoas que têm, por exemplo, uma frase específica, né, que elas usam como um mantra, né? Por exemplo, eu recebo as mensagens do tarô, né, para o bem de todos os envolvidos na questão. Por exemplo, você pode fazer isso também, você pode incluir isso, né, no seu ritual aí de iniciação da leitura, tá? Se você não tiver nada em mente, né, e não tiver essa necessidade, não precisa, porque você já cumpriu as outras etapas, então você já está direcionado, tudo né, concentrado, já colocou a intenção e tá ok. Mas tem algumas pessoas que antes de começar, né, ou pedem permissão, né, quando vai fazer a leitura para uma outra pessoa, né, pede permissão para que energeticamente a pessoa aceite, né, as orientações do tarô para o bem de todos os envolvidos na questão e tudo mais, né? Então aí vai de cada um, né? Eu não uso, né, esse mantra porque eu costumo mentalizar e fazer a minha intenção no embaralhamento, porque é o momento que eu tô realmente mexendo nas cartas ali. Então, para mim, é um momento que funciona mais, tá? Que eu fico mais concentrada, é um momento que eu tô ali, e depois eu não sinto essa necessidade, né? Eu simplesmente corto o baralho, recolho e começo já a tirar as cartas para leitura. Então, vamos lá,
né, aos métodos, aos jogos ou às tiragens, como vocês queiram chamar, né? Eu gosto de chamar de método ou de jogo, que são as palavras que eu mais, assim, estudei, né? Eu vejo, né, nos vídeos mais recentes, né, e, assim, não só nos vídeos, mas nos textos, né, mais recentes, assim, as pessoas usando muito a palavra tiragens, né? Não sei porquê, mas eu acho que é a mesma coisa da questão do deck, né? Tem muita gente que fala, o deck de tarô, o deck de tarô. Eu não tenho esse hábito, porque quando eu comecei a estudar era baralho, e para mim ainda é baralho, e deck significa baralho, só que em inglês. Assim, como hoje a gente tem acesso muito mais fácil, né? As coisas importadas, inclusive, né? A baralhos de tarô de editoras estrangeiras, né? Então aí vem escrito deck na caixinha, né? Porque vem escrito em inglês, e aí eu acho que as pessoas acabaram se acostumando, né, a esse termo de usar o deck de tarô, aquele deck de tarô tal, né? E na verdade deck só significa baralho, né? Eu não tenho esse hábito, mas tudo bem, eu já entendi que deck é baralho, né? E que tiragem é jogo ou método, e tá ok, né? Então, assim, o importante é entender qual é o significado, qual é a função, tá? Bom, foi só uma observação aqui, gente. Vamos lá para os métodos, então, de uma carta, tá? Para uma carta, primeira coisa, né, e mais importante, fazer uma pergunta objetiva, sempre, tá? E lembrar que se você está fazendo uma pergunta sobre uma situação sua, sobre uma resposta que você precisa, é importante você perguntar para o tarô, se colocando como protagonista da situação. O que é isso, né? Por exemplo, não adianta eu perguntar para o tarô assim: eu vou conseguir esse emprego? O tarô vai responder? Até vai, né? E a gente vai poder tirar um conselho dali? Vai também. Mas a sua pergunta ela fica mais objetiva e você consegue extrair melhor a mensagem do tarô se você perguntar: o que eu preciso fazer para conseguir esta vaga de emprego que eu quero? O seu conselho vai ser muito mais direto, muito mais objetivo. Por quê? Porque você está se colocando como protagonista da situação. O que eu preciso fazer, né? Outro exemplo, né? Por exemplo, numa situação vamos colocar assim, uma situação de, sei lá, relacionamento, né? O João vai me ligar essa semana? O tarô pode responder isso? Pode, né? Ele vai mostrar o quê? Uma tendência que pode acontecer ou não, porque essa tendência ela tá sendo influenciada pela vontade da outra pessoa que está envolvida na questão, né? Então seria o João, tá? Você pode perguntar, né? O que eu posso fazer para entrar em contato com o João? Porque aí você vira protagonista da situação e você faz de acordo com a orientação do tarô, porque o tarô ele também pode falar para você que não, né? Que de repente não é o momento e que não é para você fazer nada agora, né? Acontece também, tá? Mas você com o direcionamento você vai criar a situação mais apropriada, né, para alcançar aquele resultado que você deseja. Porque como eu já disse, né, gente, em outros vídeos, assim, o tarô, ele não é essa, ele não vai ditar o seu destino. Ele é uma possibilidade, ele é uma tendência energética que está sendo influenciada pela vontade das pessoas que estão envolvidas na questão. Tá? No caso de você fazer uma leitura para você, aquela tendência energética, ela está falando do que pode vir a acontecer se você deixar fluir livremente. Se for uma coisa que você não quer que aconteça, né? O tarô ele te dá também a possibilidade de corrigir ali a rota de para onde você quer ir, tá? Então não é assim, ai, nossa, saiu no tarô, meu Deus, né? Ó, minha vida acabou. Não. Ele tá te dando possibilidade. Muitas vezes o tarô ele mostra pra gente o que a gente tá errando,
né? O que que nós não estamos vendo para que a gente corrija e chegue no nosso resultado, né? Que a gente fique melhor, né? Para a gente se melhorar. Então, quando você dá preferência a se colocar como protagonista da pergunta, a nossa resposta ela fica mais rica. Você consegue extrair mais informações e mais orientações da sua resposta do tarô. Bom, uma leitura de 2 cartas, né? Então, um método utilizando 2 cartas. A gente pode utilizar para responder pergunta, para a gente utilizar como energia do dia, por exemplo. No método de uma carta, também a gente pode utilizar como arcano do dia, tá? Eu não falei isso, né, na opção, porque já falei várias vezes em vários vídeos sobre o arcano do dia, né? O arcano do dia você não faz nenhuma pergunta, você só tira um arcano e interpreta aquele arcano como a energia que está mais presente no seu dia, tá? Só isso. E depois você faz um balanço para ver o arcano que saiu, o que aconteceu no seu dia, se tem a ver, se não tem a ver, tá? É um exercício, não é para responder uma pergunta. Então eu me ative mais em explicar para vocês como que é fazer uma pergunta para você ter o máximo de informação com uma carta só, tá? Então agora vamos para 2 cartas, né? Então o método de 2 cartas a gente pode usar para a energia do dia, que aí como é que você faz? A primeira carta é a energia do dia, então é a energia principal do seu dia, e a segunda carta você interpreta como um conselho, né? Como que eu vou lidar com essas energias ao longo do dia. Então a primeira carta é a energia. Qual é a energia? Pá, é essa. Segunda carta, conselho. Como eu lido com aquelas energias, tá? O que que eu faço em relação a isso, tá bom? Bem simples, bem básico. Esse também é um exercício ótimo de fazer durante o dia aí e de você fazer um balanço depois, né? Anotar lá no seu caderninho de tarô o que que você percebeu, tá? Né? Do arcano, enfim, como que você percebeu o seu dia, e aí você vai percebendo que as coisas vão ficando mais claras, você vai ficando mais consciente, tá? Do que tá acontecendo com você. Outro modo de usar esse método de 2 cartas é fazendo pergunta, né? Assim como no método de uma carta, tá? Você faz uma pergunta objetiva, né? Direta, e a primeira carta você interpreta como sendo o tema, né? Então, o tema principal da situação. Carta 1. Carta 2, conselho, tá? Só isso. Simples e básico, tá? Que vai funcionar como o exercício do dia, né? Porque o tema também, ele tá falando do quê? Das energias predominantes naquela situação que você perguntou. Então, vai ser bem parecido com a interpretação da energia do dia, tá? E a segunda carta, conselho, né? Então, como eu lido com essas energias, como eu lido com esse tema relacionado a essa situação que eu perguntei, tá? Sempre também tentando trazer você ou o consulente como protagonista da situação, tá? Para você poder espremer ali mesmo as mensagens do tarô. O método de 3 cartas. Gente, esse de 3 cartas eu acho que é o mais conhecido de todos, porque tem muitas opções, muitas. Eu peguei as 2 mais basiconas da vida, assim, que são as 2 que eu mais uso também, que eu acho que elas são geralzona e, assim, elas respondem qualquer tipo de pergunta, tá? Que é presente, passado e futuro. Então, você vai colocar as 3 cartas alinhadas, né? A primeira carta me fala sobre o passado. Aí eu falei errado, né? Falei presente, passado e futuro? Não, é passado. A primeira carta é passado. A segunda carta é presente. E a terceira carta, futuro, tá? Ela vai me dar o quê? Uma linha do tempo a respeito da situação que eu tô perguntando. Lembrando sempre
Pergunta objetiva, se colocar como protagonista, né? Sempre. Sempre para você poder extrair o máximo de orientações do tarô. Essa de passado, presente e futuro é interessante para você entender um pouco do contexto de uma determinada situação. Então, da onde que está vindo é o passado. Qual é a situação atual, o presente? E qual é a tendência, né, dessa situação se desenrolar, se desenvolver? É a carta do futuro. Então, essas três, usando, né, essa metodologia de passado, presente e futuro, gente, responde muita coisa para nós, muita coisa. É bem legal fazer essa leitura, né? Quando você tem uma dúvida, quando você quer tomar uma decisão, alguma coisa assim, esse método das três cartas, né, do passado, presente e futuro, é bem interessante de se fazer. Outra maneira, né, de usar esse posicionamento das três cartas é identificar a situação atual, carta número 1, situação atual, carta número 2, o obstáculo, né, ou o ponto fraco, né, aquilo que eu preciso trabalhar. E a terceira carta, o conselho. Então, qual é o conselho para eu lidar com essa situação, com esse obstáculo? Essa segunda maneira, ela também é bem interessante, porque você encaixa em diversas perguntas também. Então, essa que fala da situação, obstáculo e conselho, também você pode responder qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Né? Principalmente perguntas, questões assim mais voltadas para trabalho, para negócios, para estudos, enfim, coisas assim que são mais eu acho, né? Não que não dê para responder uma situação emocional também, dá, né? Mas esse modelo eu pelo menos acabo usando para coisas mais objetivas, tá? Para questões mais emocionais e tal, eu uso mais o outro do passado, presente e futuro, porque eu acho que me responde mais coisa. Mas aí vai do que você precisa saber, tá? Então as metodologias, gente, tem muito disso, né? De acordo com a pergunta que você tem, com a dúvida que você tem, ou com a pergunta de repente que o seu consulente faz para você, você vai identificar uma metodologia que melhor se encaixe naquela pergunta para trazer o máximo de informações de resposta para o seu consulente, tá? Então isso que é legal da gente conhecer as metodologias. Por quê? Porque a gente tem mais repertório, tá? Para poder responder as perguntas dos consulentes e até as nossas também, né? Como eu disse, essas leituras com menos cartas, é legal a gente fazer pra gente também, porque não dá margem para confundir muito. E vamos então para o método com 4 cartas, tá? Eu escolhi um apenas, porque tem vários, né? Se vocês derem uma busca rápida aí na internet, né? Vocês vão ver que tem muitos métodos, né? Com 4 cartas. Eu gosto muito, eu trouxe um que eu gosto muito, que é o método em cruz, tá? Então, a gente faz uma cruz mesmo com as cartas, né? Então, eu fiz um desenhinho dos métodos, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos ver se dá para vocês entenderem, porque fica trocado, né? Um lado, mas ó, dá para ver? Fica ao contrário aqui, né, gente? Mas eu vou explicar para vocês entenderem como é que faz. Bom, esse método em cruz é o seguinte: você vai pôr a primeira carta do seu lado direito, carta no lado esquerdo, a terceira carta em cima e a quarta carta embaixo, fazendo uma cruz mesmo. É como se o movimento, né, de você colocar as cartas na posição fosse um sinal de cruz, realmente, tá? E aí, como que você interpreta? A carta número 1, ela tá falando pra gente do tema, tá? O tema da questão. Qual é o tema principal? Qual é a energia
que está aparecendo mais nessa situação que você perguntou, tá? A posição 2 fala para mim da oposição. Então, assim, qual é o obstáculo que eu tenho? Quais são as energias que eu preciso trabalhar, que eu não estou vendo nessa situação para ela fluir melhor, tá? Então, a oposição, ela sempre fala pra gente de um ponto fraco, de alguma coisa que a gente não está observando naquele momento e que precisa de uma atenção, tá? Para quê? Para poder a questão se desenvolver e a gente conseguir avançar. A posição 3 fala para mim sobre o caminho. Qual é o caminho a ser seguido, né? O que eu preciso fazer? Essa é a pergunta. O que eu preciso fazer para eu alcançar o resultado que eu quero, dentro dessa situação que eu perguntei, tá? E a número 4 fala para mim de uma tendência, tá? A número 4 é uma carta de síntese, vamos dizer assim. Então, ela se relaciona com as outras 3 cartas da leitura, né? Então, ela causa uma interferência nas outras cartas do baralho e ela me mostra uma tendência, tá? Então, assim, a última carta, ela me dá, vamos dizer assim, é a carta que interfere em toda a situação, né? Ela me dá como se fosse uma resposta e uma tendência energética, né? De como que aquela questão pode se desenvolver, tá? Ou quais são os obstáculos, né? O que eu preciso tomar cuidado, tá? Dependendo da carta, dependendo das outras cartas que estão junto também, tá? Mas essa leitura em cruz, né? Esse método em cruz, eu gosto muito porque ele pode ser utilizado para qualquer situação. Então você pode fazer pergunta sobre qualquer situação e obter a resposta a partir desse método, tá? Lembrando, fazendo uma pergunta objetiva, se colocando como protagonista, você consegue extrair mais orientações do tarô, tá bom? Porque aí você vai interpretar, né, de uma forma que você tome a iniciativa, que você, né, assuma a sua responsabilidade de protagonista ali na situação, né, o seu papel ativo, tá? Naquela situação. Então é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido aí um pouquinho para vocês. Eu gosto bastante, né, desses métodos aqui que eu passei para vocês. Tem outros, tem muitos outros, tem vários, tá? Como eu disse, se você quiser criar o seu próprio método, né, porque você quer que cada carta responda a um determinado aspecto de uma situação, você pode, tá? O que eu recomendo sempre é o quê? É você já ter um método pré-estabelecido para você tirar as cartas, né? Então, antes de você tirar as cartas, você já pensar em qual método você vai utilizar, que método melhor responde a sua pergunta. Para quê? Para não causar confusão, né, gente? Porque assim, como as cartas do tarô, elas podem ter inúmeras interpretações, né? Com o método fica mais objetivo e você consegue captar melhor aquela mensagem, você consegue ter mais informações do tarô quando você estabelece o que cada carta vai responder para você, tá? Então fica mais completo, fica mais objetivo, evita causar confusões, tá? Então esse é o benefício aí dos métodos, né? E também de como a gente se utiliza deles, claro, né? Porque é isso, um instrumento sozinho, né? Então o tarô é um instrumento sozinho não nos causa nada, né? Ele não nos afeta em nada, nem para o bem nem para o mal, certo? Tudo está na forma em que utilizamos esse instrumento, certo? Então assim, se a gente usa o tarô, né, com respeito, com responsabilidade, né, com amorosidade, com cuidado, nós vamos ter isso dele,
tá? Se você usa de qualquer jeito, de forma confusa, fazendo uma bagunça, é isso que você vai ter dele também, tá? Então, né, lembrando disso, é uma coisa simples, é simples, mas às vezes a gente tá num momento agitado, a gente tá num momento também que, né, não tá na melhor hora para fazer uma tiragem e quer fazer, né, aquela leitura e tal, e não é o melhor momento, né? A gente tem que ter esse controle também, né? Um controle emocional, uma certa percepção de si mesmo para identificar se aquele é o momento adequado para você pegar, né, uma resposta, pedir uma resposta para o tarô ou não, tá? Inclusive, gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Já vou deixar um spoiler aqui para vocês. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né, falando sobre momentos em que não é indicado que a gente use o tarô, tá? Apesar dele ser muito bom, trazer muitos benefícios, né, salvar a gente em diversos momentos, né, a gente precisa observar que tem alguns momentos específicos que também não é o melhor momento para a gente poder recorrer às mensagens do tarô. Eu vou trazer isso para vocês também, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais objetivo para trazer mesmo para vocês essas metodologias para vocês poderem começar a fazer as leituras, praticar, tá bom? Resumindo, aqui eu trouxe, né, o método de uma carta, que pode ser utilizado como energia do momento ou para responder uma pergunta, 2 cartas também, que pode ser utilizado como energia do momento ou para responder perguntas, 3 cartas, que eu dei 2 opções muito abrangentes, né, que você pode responder qualquer pergunta com essas 2 opções, e o método de 4 cartas, que é o método que eu passei para você, que é o método em cruz, que é a carta 1, 2, 3 e 4, tá? Que você pode fazer qualquer pergunta também, né, que esse método, ele responde muito bem a qualquer tipo de pergunta para qualquer área. Então, dei aqui alguns métodos coringa, tá? Para você perder o medo aí de pegar nas cartas e realmente extrair respostas aí para suas perguntas, tá bom? Gente, deixem aí um comentário para mim se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, falem para mim aí o que vocês acharam. Esse é o nosso canal de comunicação, tá bom? Deixa o joinha também, né? O YouTube entende que você gostou dessa mensagem e que ele pode encaminhar esse vídeo para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aqui o sininho das notificações para você ficar por dentro aí das novas publicações que eu fizer por aqui, tá bom? Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.